Leitura das frações. Como eu leio as frações? Então, nós temos aqui uma fração. Essa fração eu tenho o numerador 1 e o denominador 2. Eu leio essa fração como 1/2. O 1 é o numerador. Geralmente, o número que fica em cima eu leio o número dele normalmente. E o denominador recebe um nome especial. No caso 2 aqui, ele recebe o nome especial de meio. Ou seja, 1/2. Também pode ser dito metade. Ou seja, essa fração de 1/2, ela pode ser também falada de metade. Por quê? Porque eu tenho uma figura, essa figura é repartida em duas partes e eu pego uma. Logo, eu pego a metade dessa figura. Nesta outra fração, eu tenho o numerador 1 e o denominador 3. Então, eu leio 1/3. O 3 representa terço. E tenho também uma figura que está representando um terço, onde é repartida em 3 partes e eu pego uma. Logo, estou pegando um terço. Quando eu tenho o numerador 1 e o denominador 4, eu leio 1/4. Tenho aqui uma representação em uma figura de 1/4. Quando eu tenho o numerador 1 e o denominador 5, eu leio 1/5. O numerador é 1 e o denominador é o 5. Então, eu leio 1/5. Então, nós temos aqui uma figura onde representa 1/5. Nesta fração, eu tenho o 1 como numerador e o 6 como denominador. Eu leio essa fração como 1/6. O numerador é 1 e esse 6 representa sexto. Então, eu tenho aqui uma figura que representa 1/6. Eu tenho aqui, ó, o numerador 1 e o denominador 7. Eu leio essa fração como 1/7. E tenho aqui uma figura que representa 1/7. Quando eu tenho o numerador 1 e o denominador 8, eu leio 1/8. O numerador é 1, o denominador é 8. Toda vez que o denominador for 8, eu leio o 8º. Então aqui é uma figura que representa 1/8. Da mesma forma que eu tenho o numerador 1 e o denominador 9, eu leio 1/9. Tem uma figura aqui que representa 1/9. E quando eu tenho o numerador 1 e o denominador 10, eu leio 1/10. E eu tenho aqui uma figura que representa 1/10. Também existem nomes especiais quando o denominador for 10, 100 ou 1000. Quando o denominador for 10, eu leio décimo. Quando o denominador for 100, eu leio centésimo. E quando o denominador for 1000, eu leio milésimo. Então vamos ler essas frações. Aqui eu tenho 1 como numerador e 10 como denominador. Então eu leio o numerador normalmente, 1, e o denominador décimo. Então essa fração representa 1/10. Eu leio o numerador 1 normalmente, ó, ele é 1. Poderia ser outro número? Poderia. Mas nesse caso aqui é 1. Então eu leio 1 e o denominador eu leio centésimo. Da mesma forma, essa outra fração eu leio 1, numerador, e o denominador é 1000, logo eu leio milésimo. Continuando aqui a leitura das frações. Para as demais frações, a qual eu não tenho o denominador de 2 a 9, e também não tenho o denominador 10, nem 100 e nem 1000, eu leio a fração
quando eu tiver qualquer outro tipo de denominador, acrescentando a palavra avos. Tá aqui, ó, acrescentando a palavra avos. Eu leio normalmente o numerador e o denominador e acrescento a palavra avos. Então eu tenho aqui 1, eu leio aqui 1. Denominador é 11, eu leio 11. Eu acrescento a palavra avos. Então é 1, 11 avos. A leitura desta fração. Aqui do mesmo jeito, eu tenho o numerador 1, tá aqui 1, denominador 17 e acrescento a palavra avos. Então eu leio essa fração como 1,17 avos. E aqui do mesmo jeito, eu tenho o numerador 1 e o denominador é 20. Então eu leio 1,20 e acrescento a palavra avos. Então 1,20 avos.